Bem-vindo a mais um vídeo do Planos em Prática, nossa infalível série de exercícios de escrita criativa, e hoje é dia de arrumar confusão lá no entreposto. Esse é o sexto episódio dessa história que a gente está trabalhando agora, que é a história do Zimri. Então, se você ainda não viu, o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E como eu estava falando, hoje a gente vai levar o Zimri até o entreposto, e a missão dele é tentar convencer o Stan, que é o dono de lá, a ajudá-lo a entrar em Vereda dos Mercadores de alguma forma, porque ele tem os certos contatos ali que podem ser úteis. E nesse meio tempo a gente vai arrumar algumas coisas para complicar a vida do Zimri por lá, para a história ter alguma ação. Então vamos ver como é que a gente consegue fazer isso. A gente havia parado aqui no exato momento em que ele teve uma ideia, esboçou uma ideia de como agir para poder salvar o amigo dele. E nesse ponto da história é crucial que a gente aumente realmente o ritmo das coisas, porque a gente já apresentou o conflito, então agora é a hora de esclarecer melhor exatamente contra o que ele está brigando e fazer o personagem assumir mais riscos e botar mais coisas em jogo. Antes de começar a escrever, eu vou resolver duas coisas aqui rapidinho. A primeira é que o nome do protagonista só veio no episódio passado e eu deixei um lugar lá em cima ainda sem definir, então eu tenho que colocar lá antes que eu esqueça. E a segunda é aqui o aparelho que o Zimri usa para poder pegar os camarões, ele vai ser um rasterizador. Aqui no nosso mundo, rasterizar é algo relacionado à arte gráfica, design, e é o ato de você transformar algo em vetor em bitmap. Só que no mundo deles, o rasterizador é esse tipo de aparelho que ele usou aqui para poder emitir uma carga elétrica e pegar os camarões. E agora lá em cima tem o nome do vilão, aqui. O safado do Ampersand. Eu acho que não tem mais nenhuma lacuna anterior, não. Então eu fiz a transição aqui de uma maneira bem breve, porque eu já quero chegar logo ao entreposto, e ficou assim. Depois que o Zimri falou que já tinha um plano, que tinha alguma coisa se formando na mente, eu completei agora. A grande sacola de couro se encheu rapidamente. Bagatela olhava para ela como se fitasse uma pilha de ouro puro. Era inútil explicar a ele o que tinha em mente. Assim, apenas convidou-o para comer no farol, um pouco mais longe do cheiro do mar e do sol, que já havia conseguido se desvencilhar das nuvens que o ocultavam. Por que pegou tantos? Não conseguiremos comê-los. Vão estragar. Só. Não são todos para nós. Ah, é? Sim, mas fique com quantos quiser. Sorrindo, Bagatela retirou um puído pedaço de lona do bolso, abasteceu-o e fechou-o em uma pequena trouxa. Quando os dois estavam satisfeitos, Zimri deixou o farol, carregando a sacola ainda cheia nos ombros e o rasteirizador na cintura. Então a ideia agora é ele levar esse material para negociar lá com o Stan. Eu estou pensando em dificultar um pouquinho mais a situação e colocar que o Zimri devia alguma coisa ao Stan. Isso para justificar o fato dele não ir ao farol há muito tempo, ou há algum certo tempo, e também para poder a negociação ficar um pouco mais tensa entre eles. Eu não quero que o Stan seja totalmente amigável ao Zimri, não.
Bom, então aqui eu pretendo fazer uma descrição melhor do caminho dele até o porto, descrever melhor como é que é tudo por lá. Eu ainda não sei ao certo como é que é, então eu pulei essa parte para pensar com calma mais para frente. E aqui, como eu fiz lá com o Bagatella, eu descrevi um pouquinho do background do Stan, da mesma forma fiz em um bloco de descrição. E de repente mais adiante eu vou espalhando essas informações e usando como complemento de descrições e ações, vamos ver. Geralmente na minha escrita normal eu costumo mostrar mais do que contar, mas às vezes durante os exercícios a gente tem que contar para poder sintetizar um pouquinho mais as coisas e acelerar também as informações. Então, recapitulando desde ali de cima, quando os dois estavam satisfeitos, Zimri deixou o farol, carregando a sacola ainda cheia nos ombros e o rasteirizador na cintura. Como previu, Bagatella o seguiu de longe. Apesar do juízo prejudicado, certamente adivinhara o destino daquele carregamento de camarões blindados. E aí eu usei essa frase, fazia algum tempo que ele não ia ao porto, para iniciar esse novo trecho da história, onde eu vou descrever um pouquinho do trajeto, né, entre o farol e aquela parte. E aí, pulando isso, a gente tem o background do Stan. Stan não era tão talentoso assim para os negócios e nem inescrupuloso o suficiente para suportar a vida no Empório, ainda que tivesse tentado por várias vezes. Tudo que possuía no momento, além do entreposto, que ameaçava desabar sobre sua cabeça a passagem de um vento mais forte, eram alguns contatos internos, que sempre lhe propunham transações arriscadas e potencialmente desvantajosas. Mesmo assim, ele as aceitava, na esperança de ganhar reputação suficiente entre os bem-sucedidos, como gostava de falar. Então isso aqui é para justificar algum negócio escuso que ele possa ter envolvendo o pessoal do Empório, e aí numa dessas transações ele consegue encaixar o Zimri. Então vamos botar o Zimri logo lá dentro do entreposto e depois eu penso numa transição legal para cá. Então eu trabalhei um pouquinho aqui na interação inicial entre os dois e eu notei um pequeno problema na trama que dá para resolver fácil, mas eu vou explicar melhor quando chegar lá. Então começou assim. Zimri cruzou a porta do entreposto, cuja lâmina fina e mofada oscilava sem parar por conta da brisa constante. O lugar estava vazio, a não ser por um infeliz curvado sobre a mesa sob a janela. Depois eu resolvo. Stan, à frente do balcão, olhava para cima, enquanto pulverizava repelente em direção ao teto. O ex-comerciante preparou-se para falar, mas não teve tempo.
Ei, amigo, estou de volta, anunciou Bagatela empurrando-o. Ao vê-los, o homem pousou lentamente o frasco cinzento no balcão, em seu rosto angular e marcado nenhum sinal de cortesia ou boas-vindas, como já era esperado. Não tem nada aqui para você, começou o proprietário sem dar atenção à bagatela, avançando como se pretendesse enxotar Zimri dali aos empurrões. E talvez o fizesse mesmo, se o recém-chegado não tivesse aberto rapidamente a sacola que levava no ombro. Ei, espere aí, como conseguiu tantos? Espantou-se Stan, estendendo a mão. Zimri fechou a sacola novamente. Talvez eu lhe diga. Por enquanto, quero saber se isso é o suficiente para pagar o que lhe devo. Estão saudáveis? Garanto que sim. Stan cruzou, eu não sei porque hoje eu resolvi escrever cruzou com S 2 vezes, os braços e respirou pesadamente, as sobrancelhas ainda mais franzidas. E então, vamos lá dentro um instante. Preciso contá-los e examiná-los com calma. Como quiser, respondeu Zimri, completando com a mesura de cabeça que sempre fazia em seus tempos de comerciante. Então aqui eu botei um elemento de dificuldade, que foi o Zimri estar devendo alguma coisa ao Stan, mas isso gerou um pequeno furo, por assim dizer. Porque por que o Zimri não fez isso antes? Então a gente vai ter que voltar lá em cima, onde ele estava recolhendo os camarões, e mostrar que esse é um processo de alguma forma caro para ele. Então, de repente, ele tem algum combustível, alguma coisa que ele usa, e no caso, ele tinha uma reserva pequena e ele usou tudo para conseguir essa quantidade de camarão. Porque isso aí justificaria ele não ter feito isso antes de ter retomado as relações ali com o Stan. Então, vamos ver se a gente conserta isso antes de prosseguir. Então fiz algumas alterações aqui para introduzir um combustível caro que ele guardava numa pequena seringa e que ele teve que usar tudo para poder pegar essa quantidade imensa de camarão, justamente para justificar ele não ter feito isso antes. Não sei se funcionou, vamos dar uma lida no trecho inteiro para ver. De volta à beira da praia, espetou a antena na areia junto a um grupo de pedras porosas e escarpadas. Retirou de seu cinto uma seringa de metal e pingou 3 gotas do caro óleo de gris no compartimento do aparelho. Gris é cinzento, acho que tem a ver com um âmbar que se extrai de uma baleia, alguma coisa assim. Eu já li isso há muito tempo, não me lembro mais. Uma vibração constante agitou os grãos superficiais. Faíscas em tons de azul claro deixavam o corpo do artefato e mal eram vistas contra a luz do dia. Isso tudo ficou igual. Zimri manteve a antena enterrada sob o olhar interessado de Bagatela. Aos poucos, os camarões blindados começaram a surgir. Primeiro em duplas e trios, de buracos escavados por eles mesmos na areia suja e escura. Esses o ex-comerciante descartou. Os seguintes, em grupos maiores, escorregavam pelas reentrâncias das pedras. Aí que veio o acréscimo. Normalmente, Zimri já teria conseguido o suficiente para o seu desejum, mas para completar seu plano seria preciso mais. Assim, injetou no rasteirizador todo o conteúdo da seringa. No mesmo instante, as faíscas triplicaram a intensidade. Os grãos de areia mais leves pareciam flutuar a centímetros do chão. Enquanto lutava para manter seu aparelho no lugar, Zimri julgou que sua única mão livre seria insuficiente para aquela tarefa. Se não fosse rápido o suficiente, eles voltariam a se esconder, o que seria um desperdício daquela sua última porção de combustível. Tem algumas coisinhas que tem seu e sua em excesso ali, mas a ideia já está. E isso foi até bom que justificou melhor e pedir ajuda para o Bagatela. Ele não queria perder ali aquela única chance de conseguir uma quantidade grande de camarão. E aí o texto continua normalmente. Então vamos lá de onde a gente parou.
Bom, então temos esse pequeno trecho com a negociação dos dois, né, o começo da negociação dos dois, e ficou assim. O lá dentro, a que se referia o proprietário do entreposto, era o outro lado de uma sequência de tábuas colocadas lado a lado, aí outro lado, lado a lado, né? Isso é o tipo de coisa que a gente só percebe na hora que vai ler, enquanto está escrevendo passa batido. Então, o lá dentro a que se referia o proprietário do entreposto era o outro lado de uma sequência de tábuas alinhadas de qualquer maneira, para separar a precária cozinha do resto. Stan arrastou o braço pesado pela pequena mesa retangular no centro, levando com o gesto as quinquilharias e utensílios antes espalhados por toda a superfície. Zimri pousou ali a sacola. Animado, o homem pegou um camarão e observou-o com atenção. Bom, muito bom. A carapaça brilhante e intacta. Não mentiu, rapaz. Não faço ideia de como os conseguiu, no entanto. Como disse antes, posso lhe contar. Só preciso que me faça um, e aí seria favor, e essa era a deixa que o Zimri estava querendo para poder pedir para o Stan alguma ajuda para entrar em Veredas dos Mercadores. Ele vai oferecer o rasteirizador em troca, para poder o Stan sempre conseguir camarões dessa forma. Mas aí a gente vai fazer então com que a patrulha contratada pelo Ampersand esteja ali agora em busca do amigo do Zimri. E isso na literatura a gente chama, dentro da estrutura dos 3 atos, de pinch point. Depois que a gente apresenta o conflito principal, a gente dá um elemento para relembrar o leitor e ao personagem do poderio do vilão, a capacidade que o vilão tem de prejudicar a vida dele, e também para fornecer mais algumas informações sobre exatamente o que ele está enfrentando. Eu vou fazer um vídeo sobre isso mais adiante. Se eu já tiver feito, o link está aqui embaixo na descrição, porque o pinch point é um item, um elemento muito válido para se usar, uma ferramenta muito boa para se usar dentro da estrutura em 3 atos. Melhora muito uma história quando a gente domina os pinch points, e eu acho que merece realmente uma atenção maior. Até porque nos materiais que a gente tem sobre estrutura em 3 atos, sobre elementos da narrativa, quase nunca a gente encontra realmente alguém falando em profundidade sobre os pinch points. Mas então é isso que a gente quer fazer com o Zimri agora. A gente está instituindo elementos de tensão, vai ter lógico algum momento de confusão ali, vamos ver como é que ele vai sair disso. E agora a gente vai mostrar de fato para o leitor quem é o vilão, né? O quão grande é a influência desse vilão e o quanto que ele pode prejudicar o nosso protagonista. Então a minha ideia aqui é introduzir a milícia, a patrulha que é patrocinada pelo Ampersand, e a apresentação deles começa assim. Um barulho repentino do outro lado indicou que a pobre porta de entrada acabara de se escancarar violentamente. Mas o que? Fechando o rosto novamente, Stan depositou 2 novamente. Sai. Stan depositou o camarão na sacola, limpou as mãos no avental preso à cintura e voltou ao cômodo principal. Então ficou o Zimri sozinho nos fundos do entreposto, Stan, Bagatella e os recém-chegados ali no cômodo principal. E agora vamos dar continuidade a essa cena. Então aqui já bolei uma descrição, dei um jeito do Zimri conseguir enxergar alguma coisa ali de onde ele estava. E aí ficou assim. Zimri começou a se mexer freneticamente, procurando ver alguma coisa pelas frestas na madeira apodrecida. Enxergou ombros sustentando pesadas capas cor de vinho, elmos de cobre e rostos perfeitamente barbeados, sem dúvida tironianos. Os tironianos, eu tirei esse nome lá quando eu fui pesquisar o e-comercial, ali eu li Ampersand e li Sinal Tironiano, alguma coisa assim. E esse nome ficou legal, então lembra tirano, né? Então acho que fica bacana para batizar aqui a patrulha mantida pelo Ampersand. Então ele enxergou ali que eram os caras, eles estão ali atrás do Zamet, logicamente, e a gente colocando o Zimri nos fundos dá tempo para ele reagir caso a coisa se complique. Vamos escrever um pouquinho sobre eles, né? Quem são e por que eles são tão temidos assim. Então, alguma coisa sobre eles aqui.
Sem dúvida, tironianos, a patrulha mais desumana e temida de Vereda dos Mercadores, ao menos por aqueles sem posses ou prestígio suficientes. Então isso já vai dar uma cara de que realmente eles são tendenciosos e tudo mais. Estão a serviço dos poderosos. Ampersand orgulhava-se de ter montado aquela equipe, que servia de modelo para os demais comerciantes. Não raro alugava-os para realizar missões em que outras patrulhas falhavam. Então isso foi meio que se estabelecendo conforme a gente foi escrevendo a história, né? Que o sistema de segurança de Vereda dos Mercadores funcionaria na base de patrulhas e equipes mantidas pelos comerciantes diversos. Cada um teria o seu grupo e esse grupo faria, né, as suas tarefas a mando dos proprietários dos grupos. Mais ou menos como funcionava em Roma Antiga, os donos de propriedades eles tinham seus exércitos e quando o bicho pegava eles juntavam todos os exércitos para defender Roma. Né? Isso aconteceu meio sem querer e eu acho que eu vou manter dessa forma. Então eu fiz a ponte ali para voltar à história, né, depois que eu fiz a descrição, e agora ali estavam 8 deles, seus trajes destoando do restante do ambiente de maneira perturbadora. Porque é um lugar de pobreza, de miséria e tudo mais, né? Bom, elevei a tensão ao máximo possível aqui, compliquei o que dava para complicar, e assim que é legal, porque agora trabalhar na solução vai ficar muito mais interessante. Então a gente parou ali, que eram 8 deles e seus trajes destoando do restante do ambiente de maneira perturbadora, e aí eu segui assim. Ah, bom dia, senhores. A voz de Stan agora estava tão mansa e contida que era quase irreconhecível. Gostariam de algo para beber? Acabei de receber um carregamento de camarões que um dos homens fez sinal para que o proprietário parasse de falar. Desenrolou um retângulo de papel e levantou à altura do peito. De onde estava, Zimri reconheceu perfeitamente a cópia do cartaz colado no muro da usina de Paládio, que é o cartaz onde está o amigo dele, né, de procurado. Não o conheço, senhores, respondeu Stan com firmeza. Infelizmente não posso ajudá-los. O tiraniano virou o papel para a bagatela, que já se esticava todo para tentar enxergá-lo. E então? Indagou outro patrulheiro. Bem, se me prometerem me ajudar com minha indenização, posso mostrar onde está o amigo dele. Lá de dentro, Zimri estremeceu e lamentou o péssimo momento para a memória de Bagatela resolver retornar. Olhou em volta, não havia porta dos fundos. Talvez conseguisse quebrar com um chute uma das tábuas que o separava da praia, e então teria que correr por sua vida. Então a gente deixou o Zimri encurralado entre as tábuas que fecham ali o entreposto e os 8 patrulheiros tironianos que estão atrás do amigo dele. E o Bagatela, ao que tudo indica, acabou de denunciá-lo e ele agora precisa resolver essa situação. Com isso a gente atinge o nosso objetivo, que era justamente dar alguma ação, alguma movimentação para a história nesse ponto. O leitor volta a ter medo do antagonista, que tem braços que são capazes de chegar ali até ali onde o Zimri está. E a gente vai ver então no próximo episódio como é que o Zimri vai sair dessa situação. Se ele vai fugir mesmo, se ele vai enfrentar, se não vai dar tempo, se ele vai ser preso. Então a gente vai decidir isso no episódio que vem. Enquanto isso, lembrando sempre da playlist completa que está aqui do lado e do nosso site e nossas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!